como discernir entre contextualização sadia e concessões nocivas nas liturgias dos nossos cultos, como, por exemplo, no caso do ambiente de show nas reuniões de jovens, por exemplo. E, junto com a pergunta dele, tem uma pergunta do Júnior Silva, que pergunta o seguinte: como poderíamos pensar uma liturgia que tenha padrão e liberdade sem cair em rigidez excessiva ou espontaneísmo? Espontaneidade, de repente. Espontaneidade. Cara, essa discussão, ela é uma discussão relativamente nova aqui no Brasil, mas ela é uma discussão que lá nos Estados Unidos ela já existe há algum tempo, né? É a questão se o culto deve ser tradicional, se o culto ele tem que ter mais raízes históricas, mais esse lastro histórico, ou se o culto ele pode ceder mais às tendências contemporâneas, né? Tanto que algumas igrejas têm até essa distinção assim, na sua nomenclatura, né? Então, eles têm lá services, né? O tradicional serviço, o culto tradicional, e às vezes à noite, né? O culto contemporâneo, né? E, basicamente, cara, essa é uma discussão que muita gente já escreveu sobre, muita gente já falou sobre, é um assunto que, em algum sentido, ele já é exaurido, assim, na literatura norte-americana. Aqui no Brasil, como as coisas demoram um pouquinho mais para acontecer, esse assunto, ele chegou depois, assim, basicamente depois dos anos 2000, quando as igrejas começaram a ter uma estética, igrejas assim mais carismáticas e tal, começaram a ter uma estética um pouco mais contemporânea, e aí esse assunto começou a surgir aqui no nosso país, né? Como que os cultos devem ser, como que os cultos devem se comportar, né? E aí o ponto da questão é justamente esse, de se fazer de se equacionar, né? A contemporaneidade com a tradição. Então, nessa primeira pergunta aí, né, quando fala sobre práticas nocivas e tal, e daí depois na segunda pergunta que se usa o termo rígido, né, ou rigidez, alguma coisa. Rigidez excessiva ou espontaneidade? Excessiva, Veja que nas próprias perguntas a gente já consegue identificar quais são os dois lados da moeda. Então, o grande problema é a gente entender como sinônimo tradição com rigidez e contemporaneidade com práticas nocivas. Então, quando a gente preseta a nossa cabeça para já imaginar isso, que tudo que é tradicional é rígido, tudo que é novo é nocivo. Se de um lado tudo que é tradicional for rígido e do outro lado pessoas que dizem que tudo que é novo é nocivo, é aí que está o X da questão. Então, o que eu penso a respeito dessa balança de contemporaneidade e de tradição? Eu acredito que é possível a gente manter um ponto equidistante dessas duas realidades. A gente considerar, porque uma igreja sem lastro histórico é uma igreja que despreza a ação do Espírito Santo na história. E o Espírito Santo sempre agiu na história para conduzir-nos a toda a verdade, como fora prometido pelo próprio Cristo. Então, se a gente olha para os cristãos do passado e para a ampla tradição, e a gente não se agacha para que os nossos ombros carreguem o estandarte da tradição, a gente fica uma igreja sem lastro histórico, uma igreja rasa, uma igreja, enfim, sem o peso da tradição. Se, por outro lado, a gente não vive no compasso do tempo, a gente corre o risco de se tornar obsoletos, de se tornar irrelevantes, de responder perguntas que ninguém mais... de dar respostas para perguntas que já não estão sendo mais feitas. Então, eu acho que é possível equacionar. Agora,
A grande questão é como equacionar. Significa que em alguns momentos a gente tem que abrir mão da tradição, em outros momentos a gente tem que ser rígidos com a tradição e abrir mão da contemporaneidade? Não, por quê? Na minha opinião, essas duas coisas, e aqui está o meu ponto, essas duas coisas, elas não são autoexcludentes. Porque se a gente entende como tradição como rígido e contemporaneidade como nocivo, então parece que essas coisas são auto-excludentes. Ou você é mais tradicional, ou você é mais contemporâneo. E eu acho que não. Eu acho que dá para você ser tão tradicional quanto contemporâneo. É quase que uma união hipostática, né? Quando eu digo assim que a gente pode ser tão tradicional quanto contemporâneo, a gente precisa entender no que estamos sendo tradicionais e no que estamos sendo contemporâneos. Porque se a gente generalizar, de fato, a gente tem uma esquizofrenia. Então, no que nós podemos ser contemporâneos? Na estética. Não há problema se na estética, na comunicação, no formato, nós formos contemporâneos. Não tem problema nenhum. Porque isso é lutar lutar uma briga perdida, você tentar não ser contemporâneo. Porque você não usa roupa do século XVI. Você usa roupa de agora. Você não tem uma televisão de tubo na sua casa do século XX. Você tem uma televisão de LCD, de plasma, sei lá, uma dessas fininhas. Então, a atualização estética, ela é inevitável. Inclusive, pessoas que tentam não se atualizar esteticamente, que ficam lutando contra a maré no sentido de que não, o piano tem que estar daquele lado, a mesa tem que estar daquele lado, a cruz tem que estar no centro, o púlpito tem que... Pessoas que acham que não pode ter cadeira, que tem que ter banco de madeira, que não pode cantar música, só pode cantar salmodia exclusivo e tal. Pessoas que estão lutando constantemente contra isso, elas estão corroborando para uma ideia esquizofrênica do culto, que nada mais é do que a expressão de um povo. Então, se ela é a expressão de um povo, ela precisa considerar a cultura daquele povo, o tempo daquele povo, o jeito daquele povo. Então, no âmbito estético, a gente pode ser tão contemporâneo quanto nós somos em qualquer parte da nossa vida. Ou você está andando de charrete ainda, ou você está mandando e-mail escrito, ou você está mandando correspondência escrito na máquina de escrever. Então, é possível ser contemporâneo no que tange ferramentas, estética, enfim. Agora, no que nós somos tradicionais? Nos nossos princípios, nos nossos conceitos, nós somos tradicionais na nossa essência. E nós não negociamos o nosso discurso. E isso é muito interessante. Então, se você vê o próprio Paulo, ele sabe ler o seu local, o seu lugar de fala, e ele sabe que em alguns lugares ele tem que falar na sinagoga, ele sabe que quando ele tem que falar no Areópago, ele precisa mudar a linguagem. Então, ser contemporâneo, eu acredito que é possível ser contemporâneo na estética. E, na essência, a gente permanece sem arredar 1 centímetro o pé fincado na rocha, na escritura sagrada e na tradição apostólica. Então, a gente tem que resolver essa tensão, não é escolhendo um lado ou outro, ou uma porcentagem de um lado ou de outro. É possível ser tão contemporâneo quanto tradicional, só que nós estamos falando de âmbitos diferentes.